se você tá aqui no canal de receitas, eu acredito que provavelmente você já tenha ouvido falar em patachu. Se você não ouviu, já fica aqui comigo que a gente vai aprender juntos o que é e como faz. E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Erika e aqui é o caderninho de receitas. Eu tô muito feliz que você vai aprender essa receita hoje. Eu sei que o nome dessa massa pode até assustar, porque parece ser muito chique, difícil de fazer. Difícil não é, ela dá um pouquinho de trabalho sim, mas vale super a pena a hora que você vê o resultado. E pra quem não sabe, essa massa é a mesma massa que a gente utiliza pra fazer aquelas carolinas recheadas, sabe? Ou aquelas bombinhas de chocolate bem recheadas. Só que no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer essa massa salgada. Se você já gostou de saber disso, clica aí no botãozinho do like. Se tá assistindo e não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho, fica por dentro de todos os vídeos aqui do canal. E já vamos ver então como é que faz essa patachu. E olha só, gente, a gente vai fazer a primeira parte dessa nossa massa deliciosa aqui dentro da panela, porque a gente vai utilizar o fogo. E para começar esse processo, deixa o fogo desligado e só depois a gente liga. Eu já coloquei aqui 120 ml de água e agora 120 ml de leite e já vou colocar também 80 gramas de manteiga sem sal. Se você for utilizar a manteiga com sal, não acrescenta o sal depois, porque senão vai ficar uma massa salgada. Já que a minha manteiga é sem sal, eu tô acrescentando agora 3 gramas. E agora eu vou ligar o fogo e vou deixar esse leite ferver até essa manteiga sumir ali no meio do leite e derreter completamente. E olha só, gente, o leite ferveu, vocês conseguem perceber que levantou fervura. Essas espuminhas em cima significa que ele tá bem quente e a manteiga sumiu ali, ficou completamente líquida junto com a água e o leite. E agora a gente vai desligar o fogo, mas ainda com esse líquido fervendo, a gente vai acrescentar a farinha de trigo. São 120 gramas de farinha de trigo sem fermento. Assim que você colocar toda a farinha, já vai mexendo o tempo todo. O processo dessa massa, ela requer paciência, tá bom, gente? Por mais que você tenha aí uma batedeira ou algo assim, aqui na panela a gente vai sempre mexer com uma espátula. Então a gente vai mexendo assim com o fogo desligado até a gente perceber que o líquido foi completamente absorvido pela farinha. E olha só, gente, a farinha sumiu aqui, tá vendo? Virou uma massa. Agora eu vou ligar o fogo e vou ficar mexendo o tempo todo até essa massa começar a pegar no fundo da panela. Olha só, gente, fiquei mexendo aqui o tempo todo. A minha panela ela é antiaderente e mesmo assim pegou no fundo. E é isso mesmo, tá bom? Começou a pegar no fundo assim, começou a ficar douradinha ali embaixo, é porque tá boa a sua massa. Mas em questão de tempo, eu fiquei mexendo ela aqui no fogo por 4 minutos. E agora a gente vai tirar daqui da panela e colocar numa tigela pra gente poder mexer. E agora aqui na tigela, a gente vai deixar essa massa aqui, vai ficar mexendo nela até ela perder temperatura, porque como vocês percebem, ela tá bem quente, subiu o vapor ali. Então a gente vai ficar mexendo nessa massa até ela ficar em temperatura ambiente. Se você tiver uma batedeira, esse processo ele vai ser mais rápido, porque aqui a gente pode bater a nossa massa. Mas se você não tiver assim com a espátula, já é suficiente. E agora que a massa ela já perdeu temperatura, tá vendo? Ela não muda muito o aspecto dela. Na verdade, ela fica parecendo aqui uma polenta que deu errado. Mas calma, porque é assim mesmo, tá, gente? E agora a gente vai acrescentar 4 ovos. Só que a gente vai fazer um de cada vez. No começo vai começar a dar um desespero, vai parecer que a massa vai dar errado. Mas fica tranquilo, começa mexendo, tem que ter paciência e força no braço que a massa ela dá certo. Com uma batedeira não é preciso ter força. O processo fica até mais rápido se você tiver uma aí. Mas se você não tiver, eu vou mostrar pra vocês que é possível, porque eu vou ficar mexendo ela com a minha espátula também. E agora eu vou acrescentar o segundo ovo e vou fazer o mesmo processo. Nesses processos de você ficar acrescentando o ovo, cada ovo que você for colocando vai mexendo bastante até a massa começar a ficar quase uniforme. Vai fazendo isso 4 vezes. E agora eu vou adicionar o terceiro ovo, ou seja, o penúltimo.
último e vou misturar muito bem até essa massa começar a ficar lisinha. E agora o último ovo, gente. Essa parte aqui a gente coloca um pouquinho mais de força no braço, porque a massa ela já começa a ficar um pouquinho mais mole, porém bem lisinha, ela fica até brilhante. Vai mexendo muito bem, que com paciência essa massa dá certo e ela fica uma delícia depois de assada. Então agora a gente vai mexer bastante até esse ovo sumir no meio da nossa massa e ela ficar bem lisinha. E olha só, gente, para você saber o ponto da massa é esse daqui. A gente passa uma espátula, uma colher, a massa ela se separa, mas depois ela vai se juntando aos poucos. E agora eu vou acrescentar o sabor dos nossos bolinhos. Eu tô colocando aqui 75 gramas de linguiça calabresa crua e um pouquinho de cheiro verde a gosto. Com relação ao sabor do seu bolinho, você pode colocar o que você quiser. Caso você queira colocar mussarela, presunto, também fica bem gostoso. E agora a gente vai misturar muito bem essa linguiça que a gente colocou, até que toda a massa fique completa de linguiça. E olha só, gente, que massa lisinha e bem bonita, tá vendo? E agora, pra gente poder fazer o formato dos nossos bolinhos, eu vou fazer aqui uma gambiarra, porque eu não tenho manga e nem bico pra fazer os nossos bolinhos, né? Isso que eu falei são instrumentos normalmente da confeitaria que utiliza pra fazer suspiro ou então pra decorar um bolo. Já que eu não tenho, eu coloquei aqui dentro de um canecão um saquinho daqueles de supermercado transparente. Eu vou colocar toda a massa aqui dentro e depois vou juntar essa massa apenas numa parte desse saquinho e vou amarrar as outras duas que não vão estar com a massa, porque depois eu vou cortar o biquinho ali para poder tirar a massa para ficar no formatinho de bolinho. E eu vou colocar os nossos bolinhos numa forma untada com um pouquinho de óleo e farinha de trigo, só para evitar que esse bolinho grude. É muito importante que você unte a sua forma, tá bom, gente? Então, olha só, eu já tô aqui com o meu saquinho cortado na ponta e vou colocando assim, em formato de bolinho dentro da minha forma. Não precisa ficar bonitinho, tá bom, gente? Conforme ele vai assando, ele vai ficando bem bonito. Eu vou mostrar para vocês. Parece que vai ficar tudo torto, mas não vai. E não tem problema também se eles ficarem mais pertinhos assim, igual eu tô fazendo, porque ele vai crescer um pouquinho mais pra cima e não pras laterais. Então eu vou fazendo aqui todos os bolinhos e mostro pra vocês. Olha só, gente, falei que ia mostrar pra vocês os bolinhos prontos, crus, mas eu esqueci de mostrar e esqueci até de falar o tempo de forno. Eu fiz todos os bolinhos e levei pra assar em forno pré-aquecido a 200 graus por 50 minutos. Mas fica de olho porque o bolinho começou a dourar, você já pode tirar do forno. E olha só, não rendeu só essa quantidade aqui, ó. Eu tenho mais um pouquinho nessa forma aqui e mais outro pouquinho em outra forma. Ou seja, gente, rende bastante e olha como que eles ficam bonitinhos, tá vendo? Não fica torto, eles ficam bem redondinhos. Então eu vou tirar daqui pra gente poder ver como é que tá por dentro. Eu tirei lá da forma e coloquei aqui numa tábua só pra ficar bem bonitinho, pra mostrar pra vocês e também pra fazer a capa desse vídeo, né, gente? Olha só, gente, que bonito que fica esses verdinhos do cheiro verde e a linguiça calabresa aparecendo aqui. Esse bolinho tá super levinho, a gente tem até que tomar cuidado para não comer tudo de uma vez, porque ele tá bem saboroso, bem gostoso. Olha só que bonito que eles ficam, tá vendo? Na parte de baixo ficam pouco mais douradinho, mas não fica com gosto amargo e nem gosto de queimado. O importante é que ele esteja bem douradinho por cima. E agora eu vou morder um aqui pra gente poder ver por dentro como é que ele tá, cheio de ar. Uma verdadeira massa choux. Que massa maravilhosa, super levinha. Ela tá salgadinha por causa do sal que a gente adicionou, mas principalmente por causa da linguiça calabresa, que também é apimentada. Dá um pouquinho de trabalho preparar a massa, mas o resultado faz valer a pena. Fica muito gostoso, bem levinho. Tenho certeza que vai ficar gostoso aí com café, um chá ou até um refrigerante. Faz aí, já deixa pra mim nos comentários o que você achou. Depois que você viu o resultado dessa massa, fala sério, vale a pena o trabalhinho que ela dá. Ela rendeu uns salgadinhos maravilhosos, super airados, levíssimos e bem saboroso. Já conta aqui pra mim nos comentários o que você achou dessa receita, que eu quero saber. E muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.